Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu não sei, sabe, porque... também por que eu vou ligar pra isso, né? Muita gente que fica questionando o trabalho aqui. Eu não sei também nem por que eu chamo isso de trabalho, né? É uma coisa que eu gosto de fazer, mas também não considero também conteúdo. Eu tenho um conteúdo. Também não considero que esse trabalho normal é isso. Eu não sei, mas quando as pessoas vêm falando que para eu modificar, que eu preciso fazer alguma coisa, estou falando isso porque eu ouvi recentemente, né, entre ontem e hoje, muita gente falando sobre isso. Às vezes bombardeiam no Instagram com informações, né? Informações que eu falo é que as pessoas querem querem me passar das informações a respeito do que elas pensam. E eu não tenho nenhum problema com isso, eu até continuo fazendo. Só que eu fico pensando, poxa, o que eu vou responder para coisas como... olha, por que você não faz um formato tal, igual um podcast aí, igual os famosos? Aí começa a dar exemplo de produtores de conteúdo aí, bem famosos, né? Eu não sei, sabe? Porque não é para virar um negócio, nunca foi. E não é para virar algo em que, nossa, que relevância que o promove. Eu não me importo com isso. E eu sei que tem até apologistas da igreja. O que é apologistas? Pessoas que falam a favor ou coisas que só dizem respeito a realmente o que a corporação mormon quer dizer e defendem todas essas ideias. Esses são os apologistas. E tem muitos apologistas, aí sim, produtores de conteúdo que se importam muito, muito mesmo com a posição deles no mercado digital ali, youtubers, né, tal, tem que estar entre... Eu não me importo com isso. Eu sei que muita gente quer o bem do Mormon Malva, desse projeto aqui. Vamos chamar de projeto, que é a melhor coisa, né, para se chamar. Porque é um projeto de ajudar pessoas. No começo foi um projeto para ajudar a mim, agora é para ajudar outras pessoas, e eu adoro fazer isso. Mas eu não sei, porque quando as pessoas vêm, como foi ontem e hoje, muita gente... Eu acho que muita gente está assistindo o podcast no formato de vídeo no YouTube. Muita gente está fazendo isso e projetando... por que o Mormon Malva não é assim? Me vem na cabeça aqui, sei lá, Podpah, Monark, Flow, sei lá. Então é isso, eu acho que fica na cabeça do pessoal. Aí eles vão olhar aqui, Mormon Malva Podcast. Pô, mas que diferença, né? Um podcast daqueles com... Poxa, sabe o que é? Vamos fazer só uma... Vamos confabular aqui algumas ideias a respeito disso. Mas, por exemplo, né? Quem que é um podcast aí que às vezes eu passo os olhos assim, mas também não acompanho? Monark. Era do Flow. Né? Ele criou junto com o Igor o Flow Podcast, aí depois deu aquela treta toda com o Monark, ele perdeu, né? Saiu, não sei se perdeu. Aí formou o Monark Talks lá no Rumble, que muita gente coloca conteúdos de corte no YouTube. Esse tipo de podcast é um podcast, tá? E Monark Talks, ele fala que é um podcast. Quando foi criado, até quando eu comecei o Mormon Malva, ainda estava cumprindo o propósito que podcast era, na verdade, para ser áudio. Era para ser áudio. Vocês sabiam disso? Vocês que às vezes colocam no Flow Podcast e falam assim, podcast é isso, é entrevista. Não é. Pode ser entrevistas, que na verdade o que eu quero dizer, entrevistas por vídeo. Não é. O podcast não foi criado para ser assim. Só que ele foi se aperfeiçoando ou fazendo adendos, né, no quesito podcast, que era de áudio. Talvez fique mais interessante pôr no YouTube. Coloco como vídeo, a pessoa vê, tal. Mas quando eu fiz o podcast lá atrás, ainda estava forte a ideia de que o podcast era um áudio. Por isso que quando eu falei assim, acho que eu vou postar minhas ideias sobre o mormonismo, eu falei, vou pro Spotify. Agora parece que tem uns vídeos aí, não sei nem como é que faz. Mas aí eu coloquei no Spotify, depois fui pro Google Podcast, depois pro Apple Podcast, até que eu falei assim, vou pôr no YouTube também. Que é uma maneira ali de quem já tá por ali, dar uma olhada, né? Se quiser ouvir as coisas que eu falo. E então por isso que às vezes eu não consigo atender
alguns pedidos que as pessoas falam, por que eu não sou um podcast, se aqui é Mormova Podcast, por que não é como os podcasts que eu vejo no YouTube? Eu entendo as pessoas pensarem isso. E eu entendo, volto a falar, como se fosse, não, na verdade, nem como se fosse, de verdade, sendo como as pessoas querendo o bem desse projeto. E eu entendo isso. É, isso aí. Às vezes, quando eu faço um vídeo, quem acompanha pelo YouTube, o áudio muitas vezes eu coloco também no Spotify, mas quando eu faço um vídeo falando, ali é um podcast com vídeo. Mas vamos cá entre nós. Cá entre nós. Eu sei que fica legal, né? Às vezes as pessoas falam assim, legal te ver falando. Como eu ouvi depois que comecei a fazer mais esses vídeos, mas eu não consigo ver ainda diferente disso, né? Mas o mais importante é o que eu tô falando, né? É o que eu tô falando. Mas tudo bem. Se tiver também que modificar, é lógico. Vocês acham que eu já não cheguei a pensar a respeito de fazer isso? Né? É lógico. Vai um pouco mais de tempo. Tem que fazer toda a montagem, né? Do estúdio. Algo realmente ali para eu fazer algo. Também não adianta fazer de qualquer jeito, né? Às vezes eu falo ali com a câmera, mas porque o meu forte mesmo é a gente vir falar aqui. É falar. Então tudo bem, eu penso muito sim. Depois que me falaram isso, até veio na cabeça, poxa, vamos pegar, faço no escritório ali, um jeito de a gente fazer uma apresentação dali e começar a fazer como esses fazem, né? Que vocês veem no YouTube aí provavelmente, mas ainda peço a licença para todo mundo que deu essas ideias, obrigado. Mas ainda vou ficar com o áudio, tá? E eventualmente fazendo vídeos. Pode ser que aconteça algo aí e agora vai ser só vídeo mesmo. Pode ser. Me perguntam muito isso. Pô, faça vídeo como seus colegas aí, né? Aí começam a dar exemplo dos outros canais, Vânia, tal, outros que fazem vídeos. Mas por favor, só entendam isso, pelo menos. Que esse projeto foi criado para ser um podcast. E lá atrás ainda, tá? Eu tô falando de 3 anos e meio atrás, onde eu estava fazendo por áudio e ainda estava em alta, que podcast seria áudio. Por isso que não estava tão integrado dentro do YouTube, por exemplo. Hoje, agora, para o YouTube, começaram a chamar de podcast vídeos, né? É interessante isso, mas podem continuar dando ideia. É que às vezes eu fico pensando, caramba, nossa, tanta gente falou para que eu faça assim, dando exemplo de outros podcasts, poxa, mas ainda não, né? Eu quero que o tempo que eu venho aqui falar com vocês seja um tempo precioso, porque eu quero falar com vocês, mas eu sei que se eu me comprometer em fazer, por exemplo, pegar o meu escritório lá, pego o meu escritório, transformo ali parte no estúdio, dá para fazer, mas eu sei que vou ter mais tempo, quer dizer, despender mais tempo para isso, né? E aqui, por exemplo, eu já falei muito com vocês, eu estou numa viagem a trabalho, eu faço no hotel, faço no trânsito, algum lugar e a gente vai e faz podcast. Por quê? Eu consigo pegar o tempo que eu quero falar com vocês e encaixar dentro de algum lugar que não atrapalhe até na rotina, que tá tão corrida, né? Tão corrido mesmo. Então, beleza, acho que a gente tá explicado sobre isso, né? Tá bacana. Só para, acho que encerrar com outro assunto aqui, eu fiz uma participação, acho que ele vai postar ainda, né? Ele fez uma gravação comigo, o Paulo Sena, uma última gravação. Eu sei que já fui bater papo com ele algumas vezes. E ali a gente estava falando a respeito do deslocamento. Olha só, hein? Que legal o assunto. A gente já falou muito disso aqui. O deslocamento que uma pessoa tem em sua vida quando ela sai da igreja mórmon. É importante a gente entender isso, né? Então eu não vou nem estragar muito, porque a gente fala muito sobre isso lá. Mas esse deslocamento que a gente tem quando sai da igreja é real. E pode durar, seja lá quanto tempo for, mas pode durar um tempo grande. Por quê? Sair da igreja,
Um exemplo aqui, saí da igreja, eu vou dar o meu próprio exemplo, né? Ou melhor, saí da igreja, né? Descobri um monte de coisa, saí pela porta da frente, tava tudo certo, saí, não vou. Descobri um monte de coisa, falei, agora não faz mais sentido estar lá. Deixei de ir. Até aí, tudo bem. Só que não demorou muito, vou ser sincero para vocês, nem demorou muitos dias para eu deixar de ir e começar o projeto Mormon Uma Ova. Foi muito curto esse período, não teve uma lacuna tão grande no tempo aí. Olha a importância do que eu vou falar para vocês entenderem também como é que foi o começo desse projeto. Eu deixei de ir e dias, tá, não vou lembrar que é o certo, tá, mas dias, nem foram meses. Dias depois de eu deixei de ir, algumas semanas, sei lá, vamos por algumas semanas aqui, eu comecei o projeto Mormon Uma Ova. Eu falei, acho que eu preciso falar. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava trabalhando, viajando, já tinha deixado alguns dias, algumas semaninhas ali não estava mais indo, não fazia mais sentido, já aprendi um monte de coisa e tal, estava já estudando mais ainda sobre a igreja e mais umas coisas ali que a gente já levou em consideração para não fazer mais sentido estar lá dentro da igreja. E eu estava viajando, olha que bacana, até eu linkar aqui. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava viajando, estava num shopping center, parei para almoçar. E eu lembro que eu abri o notebook, né? Eu peguei o notebook e comecei a trabalhar ali, né? Tava mandando uns relatórios, algumas coisas ali que eu trabalho com pesquisa de mercado, né? Também. E aí falei, caramba, e agora, né? E trabalhando e pensando na minha cabeça, e agora? Pô, não deixei de ir na igreja. Não sei, aquele dia eu tava pensando muito sobre, eu deixei de ir na igreja, cara. Só que tem tanta coisa entalada, eu lembro que estava pensando assim, e eu lembro que passou pela minha cabeça aquele dia, falando assim, pô, acho que eu vou reunir uns amigos meus. Olha o que passou pela minha cabeça naquele dia, que eu estava no shopping, sentado numa mesa da praça de alimentação, almoçando. Tava com o notebook aberto do lado ali, e pensando a respeito dessas coisas. Caramba, quanta coisa que eu aprendi, né, cara? Eu preciso falar, tá entalado de verdade. Aí eu cheguei a pensar em reunir uns amigos, e falar tudo que eu aprendi. Ou que estava... essas coisas que eu falei para vocês, que estaria entalado, né? Eu queria falar para alguém. Cheguei a pensar nisso. Aí cheguei a pensar na minha cabeça o nome de alguns amigos, tal. Eu reuni, porque eu preciso falar. Até que me veio um estalo, pá! Veio um estalo, realmente, de verdade. Peraí, eu tenho internet, cara. Veio na minha cabeça, pessoal. Eu tenho internet. E aí? Aí veio na minha cabeça coisas que eu já falei pra vocês aqui várias vezes. Ah, mas às vezes ninguém ouve, né? Aí veio na minha cabeça, mas pelo menos minha esposa vai me ouvir. Pelo menos uma. E eu ponho, de alguma maneira, pra fora todas essas coisas. E eu falei, pô, vai ser agora, eu vou fazer isso. E veio na minha cabeça, como fazer? Vídeo. Veio na minha cabeça no começo, vou fazer vídeo? Já assisti a Vânia. Eu vou falar com ela, caramba, né? Aí eu pensei, como que eu posso fazer? Não sei muito, mexer com de postagens, assim, né? Eu até tive um canal, né? Que hoje é o Psicanálise Play, mas eu até tive um canal que trabalhava com curiosidades e tal, eu postava isso no YouTube. Aí eu falei, peraí, não, parece que tem um podcast em alta aí, que é um lance de áudio. Eu lembro que veio isso na minha cabeça. Nesse momento, ainda que eu estava nesse almoço num shopping center, viajando e tal, a trabalho. Aí, olha só que bacana. Eu falei assim, então peraí, vou fazer um podcast então. Ainda estava na minha cabeça que ninguém ia querer me ouvir. Mas beleza, né? Eu falei assim, se minha esposa ouvir, tá bom. Eu compartilho o link com ela, ela ouve lá e pelo menos alguém me ouviu, eu coloquei para fora. Aí eu criei uma plataforma de fazer gravação. Naquele momento, eu procurei na internet, lá naquele dia no computador, naquele almoço ainda, uma plataforma em que eu conseguia fazer a postagem do podcast e queria para plataformas de podcast. E quando eu criei, coisa que eu já falei aqui também, aí eu lembro que eu criei um perfilzinho na hora lá. Eu falei assim, legal, tô criando aqui um perfilzinho para esse podcast. Aí me veio um lugar perguntando assim, e qual nome você quer dar para o seu podcast? E eu tinha que escrever ali para criar o perfil. Eu falei, e agora, hein?
Contei isso para vocês já, muitos já ouviram. Eu falei, e agora? Eu falei, já sei. O que tá na minha cabeça é que eu quero mostrar a cara da Igreja Mórmon. Aí eu falei, beleza. Então o nome desse podcast vai ser Caras da Igreja Mórmon. Por um triz, vocês não estariam ouvindo hoje um podcast chamado Caras da Igreja Mórmon. Mas eu vou explicar o que aconteceu. Coloquei Caras da Igreja Mórmon. Beleza. Sabe o que eu fiz naquele momento? Eu acabei de almoçar, fechei o notebook, fui pro carro, o carro que estava estacionado no estacionamento do shopping. Eu estava lá na viagem. Eu falei que vou gravar o primeiro agora. Vou gravar o primeiro episódio agora. Aí já estava pronto ali com o aplicativo de fazer gravações de podcast nessa própria plataforma e comecei a fazer a gravação. Se vocês olharem o primeiro podcast, vocês vão ver que tá tudo meio durão ali, né? Tá complicado, até porque não tinha nenhum conhecimento de como ali ter uma dicção legal quando você tá fazendo conteúdo e tal. E eu fiz o primeiro e postei. O primeiro chamava o nome que eu dei podcast, Caras da Igreja Mórmon. Procurem aí o primeiro podcast do Mormon Uma Ova, chama Caras da Igreja Mórmon. Vocês vão surpreender o jeito que eu tô falando ali. É o primeiro, né? E aí eu coloquei e postei. Quando eu postei, algumas pessoas me mandaram mensagem no Facebook. Pô, foi você, não sei como me acharam já de cara. Aí algumas pessoas ainda que estavam, gostaram do que eu falei até. Aí eu falei, caramba, que legal, né? O que eu faço agora? Aí eu tava olhando o nome para fazer o segundo episódio. Aí já era um outro dia, uma semana depois. Não tava fazendo diário, né? Aí eu olhei para fazer o segundo episódio e comecei a olhar aquele perfil que eu tinha criado, o nome, Caras da Igreja Mórmon. Eu falei, caramba, né? Não tá tão legal. Legal que eu falo, não que eu queria que ficasse um nome estonteante. Ai, que legal. Não, legal não é nesse sentido. É que eu tava pensando a respeito assim, algo como, mas caramba, né? Caras da Igreja Mórmon, me remeteu caras e bocas, essas coisas assim. Eu falei, peraí, eu vou alterar, vou aproveitar que tá no começo. E pensei aquele dia, pensei antes de gravar o segundo episódio. Eu não sei explicar pra vocês como que veio na minha cabeça. Mormon Uma Ova. Eu não sei explicar pra você, mas veio na cabeça. Mormon Uma Ova. Falei, poxa. Aí eu entrei, fiz a edição do perfil que eu tinha criado com o nome Caras da Igreja Mórmon e alterei para esse aí. E ficou Mormon Uma Ova até hoje. Então por um triz ali, se eu não tivesse parado para pensar, ia ficar Caras da Igreja Mórmon mesmo. Uma vez eu contei essa história pra uma pessoa, a pessoa falou, pô, Caras da Igreja Mórmon era legal também, hein? Mas já foi. Mudei para Mormon Uma Ova, é o que tá até hoje. E esse conteúdo é isso, né? É um podcast feito para isso. Tá? Para as pessoas entenderem. Aí agora voltando, nossa, que volta que eu dei para falar de deslocamento, que é aquele papo que eu tive com o Paulo Sena, que eu acabei de falar para vocês. A gente estava falando como as pessoas se deslocam, ficam deslocadas ao sair da Igreja Mórmon. Então, quando eu criei esse podcast e se tornou o nome Mormon Uma Ova a partir do segundo episódio, e depois eu comecei a postar algum outro, tal, acho que foi... Eu senti a repercussão, que pessoas estavam se identificando, é isso que eu quero dizer, depois do 10º episódio, 15º. Aí eu comecei a ver que é para isso, para as pessoas que estão deslocadas ao sair da igreja. Pessoas que quando, como eu já dei exemplo para vocês aqui, que quando vão fazer um piquenique com a família, depois de sair da igreja num domingo, se sentem até mal. Caramba, eu tô fazendo um piquenique no domingo. Nossa, e é recente que parou de ir na igreja, então até se sente mal. Por quê? A pessoa está deslocada, ela até desaprende. Ela desaprendeu a fazer coisas simples que pessoas normais fazem. Como um piquenique, para ela ainda se sente mal. Então, esse tipo de deslocamento, as pessoas, pô, e agora? Onde que eu vou encontrar alguma coisa que me entenda? Às vezes as pessoas saem da igreja e se sentem solitárias, além de estar se sentindo deslocadas. Aí eu pensei nisso, falei, podcast é para isso. Para essas pessoas que estão precisando ouvir essas coisas. Tá simples, tá vendo agora? Expliquei o objetivo todo, a criação e o objetivo do podcast para vocês.
Interessante, né? Então eu falei sobre isso com o Paulo Sena, fiz uma gravação com ele hoje. Provavelmente ele vai fazer a postagem e vocês deem uma olhada lá quando ele postar. Não sei quando ele vai fazer. Próximo, não sei quem acompanha o canal dele, tá? Pode acompanhar lá e dar uma olhada. E eu acho que esses assuntos que a gente fala são bem pertinentes. Assunto a gente sempre tem, viu? Nem que for para vir falar como amigos, sempre. Na verdade é um papo de amigos aqui. É um papo de amigos. Os meus amigos hoje, porque eu já falei para vocês, quando eu também saí da igreja e me senti deslocado, quando eu criei uma Orma Uma Ova, que acabei de falar para vocês, quando eu deixei de ir para a igreja, foi poucas semanas e eu comecei uma Orma Ova, aí quando começou a repercutir, só via pessoas me bloqueando da igreja, que eram meus, entre aspas, meus amigos. Aí eu olhava a foto lá no WhatsApp, sabe quando a pessoa bloqueia e some a foto do WhatsApp? Então só via assim, irmão, porque eu anotava no meu WhatsApp na agenda assim, irmão tal ou irmã tal. Aí eu ia olhando assim, irmão, irmã, todos os fotinhos, a fotinha do perfilzinho desapareceu, porque as pessoas foram me bloqueando. Aí nós sentimos deslocados de verdade. Eu entendo as pessoas quando elas falam, pô, estou solitário agora, quem me entende? Então esse podcast é para isso. Para você saber que tem pessoas que entendem você. Então hoje eu falo de verdade. Pareço um maluco falando? Pareço. Mas para mim, os amigos que eu tenho hoje, né, tem alguns que eu conheço, lógico. Mas meus amigos também, de verdade, é vocês que estão aí do outro lado. Sabe esse aparelhinho que você está ouvindo aí no celular perto? Não sei como é que você está ouvindo esse podcast, pelo fone de ouvido, pelo computador, pelo notebook, no tablet, não sei onde você está me ouvindo aí. Pelo celular, né? Queria que você soubesse que você que está aí do outro lado eu considero meu amigo e amiga. E substituem muito bem essas pessoas que foram me bloqueando. Porque eu sinto essa energia que vocês passam. Agradeço demais. Falei com queridos aqui também já, né? Já não falei para vocês. É que eu começo a falar nome, esqueço, pessoas ficam... Uma vez eu falei, a última vez que eu citei nomes das pessoas que eu já bati papo aqui, e eu esqueci uns dois. Um deles me chamou, pô, você esqueceu meu nome. Eu falei, perdão, cara, até falei lá que às vezes eu esqueço. Mas eu vou me arriscar de novo e perdão se eu esquecer. Mas olha só, eu já falei com muitos que mandaram áudio para mim. Muitos, tá? Lembrando que você pode mandar um áudio no Instagram também, eu nem sabia, mas você pode mandar um áudio no Instagram, se você quiser. Entra no Instagram do Orma Uma Ova e você manda um áudio lá falando o seu nome, de onde você é e seu relato que você quiser sobre a Corporação Orma, sua saída, que eu trago aqui pro podcast, tá? Então não precisa ir só para aquele WhatsApp que está na descrição, pode fazer pelo Instagram. Eu descobri que dá para extrair aquele áudio e depois eu ponho no podcast e faço comentário. Vamos combinar assim também? Tá? Então eu nem vou colocar na descrição, só saibam que vocês podem mandar um áudio no Instagram ali, se quiser. Mas tá vendo? Aí eu acabei vendo que vocês suprem muito bem isso. E essas pessoas que eu já bati papo aqui, ó, vou falar nome aqui, mas vou errar de novo. Já bati papo de novo, né? Bati papo com a Vânia, bati papo com o Marcelo, já trouxe áudio também da Sandra, Tom, já bati papo com o Isaac, bati papo com o Ozzy, já trouxe áudio da Silvinha, já bati papo com a Jacira, a mãe do Gil lá, né, do Vigor, já bati papo com a... quem mesmo? Peraí que eu vou lembrar. Já trouxe áudio da Laís, já falei com a Vera. Rapaz, eu sei que vocês, se eu esquecer, vocês vão ficar bravos, mas entenda, é só a cabeça, tá? Mas vocês são queridos, tá? Mas já falei, bate papo com muita gente aí. Muita gente. E essas pessoas, e até que, desculpa se eu esqueci algum, mas essas pessoas que eu já bati papo aqui, são meus amigos também. Então vocês que estão aí do outro lado, meus amigos, ouvindo, com o celularzinho perto, aí sei lá como que estão ouvindo, hoje vocês são essas pessoas, completaram, vocês substituíram, e volto a falar, muito bem, essas pessoas que só foram me bloqueando. Eu descobri que eu posso ter amigos. Não conheço, né? Eu já falei que eu tô dando uma de maluco aqui. Pô, o cara tá falando que é amigo meu. Você tá ouvindo aí, né? Pô, o Paulo tá falando que é amigo meu aí, né? Nunca me viu. Não preciso te ver. De alguma forma eu sinto energia. Não sei como que chama isso. Tô chamando nada de espírito, igreja.
Eu sinto a energia de saber que você está aí, me sinto bem por estar falando com você. Ok? Estamos aqui falando um tempão já, obrigado por seu tempo. Seu tempo é muito precioso e você cedeu aqui quantos minutos já? 25 minutos, obrigado. Tá, muito obrigado. Então tá bom, valeu papo. Se já tá no YouTube, comenta. Pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, pode lotar o Instagram lá. Adoro quando vocês conversam, porque ali a gente bate papo e também no YouTube, ali o coraçãozinho, é certeza que você vai receber. Fechou? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.